Olá a todos, Ezequiel Cordeiro mais uma vez aqui para comentar sobre o coronavírus. Essa semana, por determinação do governo, está tudo fechado aqui em minha cidade. Por isso, já que não posso trabalhar, estou tendo mais tempo para fazer vídeos. No início, antes do carnaval, eu não imaginava que esse coronavírus iria causar tanto impacto no mundo. Para a maioria, o coronavírus não afetaria o Brasil e ficaria só na China. O carnaval, que reúne turistas vindo de todo o mundo, não foi cancelado. Falaram até que não traria nenhum risco. Tenho lido muitos jornais para ficar a par das notícias e poder entender melhor sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Uns acusam a mídia de fazer sensacionalismo e deixarem o povo alarmados. Já outros dizem que tudo logo vai acabar. Vamos comparar duas notícias. Estudos levantados por britânicos e ingleses dizem que Estados Unidos podem perder 2 milhões de cidadãos americanos se não tomarem medidas drásticas. Já outros dizem que o caso não é tão sério assim. Nobel de Química de Medicina de Israel afirma que o coronavírus não apresenta riscos à maioria da população. Indo na contramão, um cientista chamado Michel Levitt elogiou Israel por suas medidas preventivas. Ele disse que a maioria das pessoas é naturalmente imune e que, como a taxa de infecção na China está diminuindo, o fim da pandemia está próximo. O cientista disse que o pico já passou e que não haverá mais pandemia até junho e explica que as pessoas, conforme são infectadas e sobrevivem à doença, começam a ficar imunes ao vírus. Trump acusa China e China acusa Trump. Os chineses acusam americanos por terem levado a doença à China. Chineses acusam americanos por terem levado a doença pelos militares americanos. Por isso é um momento muito delicado e complicado. Eu fico tentando entender quem está com a verdade. Devemos temer o coronavírus ou não? Outra coisa que quero destacar aqui é: a China já se recuperou. Os hospitais que eles construíram em 10 dias agora estão vazios. Só que o vírus existirá para sempre, ceifando aposentados. Vai morrer muitos idosos no mundo. Será que agora haverá uma grande reforma da Previdência Social no mundo? Previdência é um dos problemas na maioria de países, inclusive Brasil, Estados Unidos e França. Estão sempre anunciando que aumentou idosos no mundo. Falam que daqui uns anos a Previdência pode quebrar. Vejam o que está acontecendo na Itália. A Itália é o segundo país do mundo que tem a maior porcentagem de idosos. Na Itália, onde a população idosa é maior, a taxa de mortalidade da doença causada pelo vírus chegou a 7,7%, enquanto o índice chinês médio é de 2,3%. 23% da população italiana tem mais de 65 anos. As vítimas no país estão com imunidade baixa por ter problemas cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias e hipertensão. Além de tudo, o corona chegou em época de inverno na Itália. Em períodos frios, os vírus respiratórios tendem a se disseminar com maior facilidade. 80 mil infectados na China, com 3.200 mortes. Isso numa população de 1.400.000 habitantes. Itália, 28 mil casos numa população de 60 mil habitantes. O país agora tem mais de 3.000 mortes. Não estou afirmando que o coronavírus foi criado para acabar com idosos. Estou apenas apresentando os fatos. Idosos são os mais atingidos pelo coronavírus. Idosos preocupam governos em muitos países.
Vejam o que está publicado no site das Nações Unidas, ONU. A ONU e as pessoas idosas. O mundo está no centro de uma transição do processo demográfico única e irreversível que irá resultar em mais populações idosas em todos os lugares. À medida que taxas de fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais deve duplicar entre 2007 e 2050, e seu número atual deve mais que triplicar, alcançando 2 bilhões em 2050. Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões até lá. Pense comigo, quem são as pessoas que não produzem e, consequentemente, não dão lucro para o governo? O sistema previdenciário está em desequilíbrio no mundo. Com o aumento gradativo da população idosa e a redução progressiva da população jovem, equilibrar as contas da previdência social e ao mesmo tempo garantir o bem-estar da população idosa pode tornar-se um problema para a estabilidade do sistema previdenciário público. Notícias da Alemanha. Até hoje foi registrado 11 mil casos na Alemanha. Mas existe algo curioso acontecendo por lá. Número de mortos é baixo na Alemanha. 11 mil casos nesta quinta-feira 19 e 20 mortos. Dizem que é porque a Alemanha possui o melhor equipamento médico e reconhecimento rápido da doença no país. No momento, os pacientes doentes têm recebido uma atenção médica adequada e o país não teme que seus hospitais fiquem saturados a curto prazo, como aconteceu na Itália ou no leste da França. Na Alemanha, mais de 70% das pessoas infectadas até o momento possuem entre 20 e 50 anos. A doença se propagou entre uma população relativamente jovem e em boa saúde. Esses têm mais chance de se recuperarem. Ainda assim, resta saber se a epidemia não está apenas começando na Alemanha. Copa 2014. Hoje eu estava lembrando que em 2014, quando grandes estádios foram construídos no Brasil, alguns previram que estádios seriam usados para abrigar vítimas de pandemias. E hoje, o que parecia teoria da conspiração se tornou realidade. Hoje começaram a usar estádios para abrigar pacientes. Para não sobrecarregar hospitais, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras liberam estádios. Estádios viraram hospitais. Remédios para o coronavírus. Recebi hoje pelo WhatsApp um áudio de alguém que não se identifica dizendo que tomar creolina é eficaz contra o coronavírus. Por incrível que pareça, tem gente tomando creolina. Meu conselho é, não faça isso. Mas temos boas notícias. Trump quer liberar remédios o mais rápido possível para tratar coronavírus. Estados Unidos começam testes em humanos para tratar o novo coronavírus com hidroxicloroquina, o remédio antimalária criado em 1930. Mas será que vão liberar a cloroquina? Bem, hoje fiquei sabendo que a Anvisa alerta que drogas antimalária contra o novo coronavírus é um grave risco à saúde. Como vocês viram, estamos vivendo um momento muito complicado para todos. Vamos ficar em alerta a tudo e filtrar as informações. E a melhor prevenção no momento ainda é ficar em casa. Eu quero acreditar, como disse o cientista israelense, que até junho, daqui 3 meses, os casos diminuam e tenhamos o fim da pandemia. Um abraço e Deus te abençoe.